Fala pessoal, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu me chamo Arilson, também sou concurseiro e sou irmão de Railson, que é a outra pessoa que faz vídeo aqui, outro carinha que faz vídeo. Atualmente eu trabalho como professor, sou professor do estado da Paraíba, e eu vim aqui trazer um apanhado geral sobre a estrutura de uma redação, uma prova discursiva. E assim, esse vídeo vai ser um vídeo de âmbito geral, não só específico para um determinado concurso, e vai te ajudar a nortear a sua preparação, a sua a estrutura de uma escrita para uma redação, independentemente de quantas linhas elas tenham. A maioria das redações pedem em torno de 30 linhas, no máximo, mas eu já vi redações como foi na PMPE cobrando 20 linhas. Então vamos lá, vamos começar o nosso vídeo. Como primeiro tópico, a gente tem a introdução. A introdução de uma redação, ela deve trazer um contexto geral da ideia, Ao todo, ela deve ter em uma redação, quando com 30 linhas, é ideal que a sua introdução tenha no máximo 7 linhas. E nessas 7 linhas, estamos falando de você iniciar a sua redação com uma citação. Um exemplo disso é utilizar a Constituição Federal ou então a DUD, que são dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esses dois documentos geralmente abarcam sobre quase todos os assuntos. Isso daí vai te ajudar a enriquecer a sua redação. E daí existem alguns conectivos para trazer essa menção, como segundo a Constituição Federal, conforme a Constituição Federal, de acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos. O ideal é que na sua introdução você apresente uma citação. Após essa citação, uma abordagem de forma adversativa, ou seja, contrariando o que a sua citação está dizendo. E após isso, que você traga 2 pontos de discussão. Esses pontos de discussão servirão de base para o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, além de auxiliar em uma melhor conclusão. Então, um exemplo sobre introdução seria da seguinte forma: segundo a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 1, todos são iguais perante a lei. Ponto. Iniciando o segundo período da introdução. Contudo, observa-se que tais dispositivos legais não são respeitados na maioria dos entes jurídicos, um TJ, um Ministério Público, ou até mesmo se a gente entrar em âmbito policial, numa delegacia, um quartel, Aí encerramos o nosso segundo período e vamos para o terceiro período da nossa introdução. Dessa forma, faz-se necessário dissertar sobre, ponto 1, digamos, a transparência do serviço público, sobre a forma como ele trata, como os agentes públicos tratam as pessoas, ponto 1, e ponto 2, a não obediência ao princípio de, deixa eu pensar aqui, a não obediência ao princípio da imparcialidade, que é muito comum no serviço público, principalmente no serviço público municipal. Ponto desenvolvimento, Daí já fechamos a nossa introdução e caímos no desenvolvimento. Desenvolvimento 1. Trazemos à tona o ponto de discussão. Isso daí é coerência, certo? Trazemos à tona o ponto de discussão. O primeiro ponto de discussão presente na introdução, ou seja, que era a desigualdade no tratamento das pessoas. E aí nós trazemos, se possível, com alguma referência, Jornal Nacional, um jornal UOL, uma revista Exame,
alguma matéria da FGV, algo que vai enriquecer a sua redação. E aí nós iniciamos o primeiro desenvolvimento da seguinte forma: conforme matéria produzida no Jornal Nacional, grande parte dos servidores públicos ou serviços públicos não são feitos pensando na imparcialidade, ou seja, não são feitos pensando no tratamento igual das pessoas, né? Um serviço de saúde, por exemplo. Dessa forma, nós já iniciamos ou melhor, iniciamos o segundo período do desenvolvimento com um outro conectivo adversativo, certo? Aí, por exemplo, mormente é igual a primeiramente, né? Isso daí poderia estar na primeira linha do primeiro desenvolvimento. Então, mormente, o serviço público não é igual para todos. Isso daí é possível provar, pois, segundo matéria do Jornal Nacional, ou conforme matéria do Jornal Nacional, existe grande discrepância quando um agente público observa que o cliente, o usuário, ele possui certo poder aquisitivo ou não. Isso daí faz com que haja diferença no tratamento, né, no tratamento pessoal ali, bem como na rapidez do atendimento. Ponto. Segundo desenvolvimento, vai seguir a mesma linha do primeiro desenvolvimento. Vamos trazer ali. Em segunda análise, o artigo 37 da Constituição Federal traz o rol de princípios que elegem os serviços públicos, e um deles é a imparcialidade. Por conseguinte, não é visto essa imparcialidade durante os serviços públicos, ou até mesmo na distribuição de vagas públicas, né? Porque a gente sabe que existe muito arrumadinho, só que não podemos afirmar isso daí dessa forma, né? Temos que fazer um negócio bem redondinho, né? Não dá para chegar ali e falar: o vereador A promete uma função para o eleitor B. Não dá para fazer isso daí. Entendeu? Então tem que organizar tudo bonitinho e tal. Logo em seguida nós temos a conclusão. O que é a conclusão? A conclusão vai ser o fechamento de toda a ideia que foi trazida no parágrafo 2º e no parágrafo 3º e que foi introduzida pela introdução, né, que é nosso primeiro parágrafo geral, digamos assim. A conclusão ela necessita que você trabalhe então os dois pontos de uma vez só, os dois pontos de discussão, o que foi mencionado no parágrafo 1º, na introdução, né? Esses foram os dois pontos de discussão. Além disso daí, você vai ter que trazer uma solução. É ideal que você traga uma solução, não que seja, como que eu posso afirmar, não que seja obrigatório, mas é ideal que você traga uma introdução, uma conclusão, uma solução para este determinado problema. E aí você começa, obviamente, com um conectivo, né, para que haja coerência no seu trabalho, na sua redação. Você vai lá e você inicia. Como frisado no parágrafo, na introdução, né, ou até você pode retirar isso daí, até é indicado que você retire isso daí. Como frisado, existem pontos que precisam ser melhorados. A exemplo, e aí você cita os dois pontos de discussão. Dessa forma, cabe ao agente público, né, não utilize a prefeitura, não utilize o Estado, atribua um agente, traga um nome, né, um ministério, por exemplo, do trabalho, o Ministério dos Serviços Públicos. Existem N ministérios, o Ministério da Cultura. E aí você vai trazer a solução e vai aplicar essa solução ao agente. Sendo que o ideal
é que você construa um texto todo amarrado, respeitando as linhas, as bordas, né, para que você escreva tudo direitinho. Não escreva palavras grandes, não escreva palavras pequenas, não tente rasurar folhas. Se rasurar, faça apenas um risco, nada mais do que um risco na palavra que você rasurou, né, na palavra que você escreveu errado. Faça um risco e pronto. Trabalhe bem a separação silábica no final das linhas, né, para que isso daí não ocasione perca de pontos. Isso daí vai ocasionar perca de pontos se você não souber separar uma palavra, né, conforme as suas sílabas. No mais, é isso. Se atentem a 3 dicas aqui, por exemplo. 3 dicas que eu vou dar para vocês. Primeiro, a introdução. A introdução, ela deve ter em torno de 3 conectivos. Cada conectivo vai trazer um período dentro desse parágrafo, que é o parágrafo introdutório, de 6 a 7 linhas. O desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Também 3 conectivos, 3 períodos de 7 a 8 linhas, cada um. E a conclusão. A conclusão você pode fazer ali entre 6 a 8 linhas, da mesma forma, seguindo de 3, tendo 3 conectivos e tendo 3 períodos. Faça uso, quando você puder, faça uso de repertório. O repertório vai enriquecer vai enriquecer todo o seu, toda a sua redação, porque você vai estar trazendo informações de fora, né, e vai estar introduzindo na sua redação. Não utilize informações, ou se for utilizar informações dos textos motivadores, que você faça uso de informações parafraseando-as, né? Não reescrevendo o que está no texto, né? Para concluir esse vídeo, eu vou deixar no final uma lista de conectivos que você pode utilizar na sua redação, né? Tanto na introdução, quanto no desenvolvimento 1, quanto no desenvolvimento 2 e na conclusão, certo? No mais é isso, pessoal. Se inscreve aqui no canal. A gente promete trazer mais vídeos para vocês. Em breve, estamos só nos organizando para começar a trazer mais conteúdos direcionados a concursos públicos, né? Então é isso, até mais. Fui.